Oi, turma do sétimo ano. Se vocês estão assistindo esse vídeo, significa que vocês já fizeram a atividade da página 92, tá? Esse vídeo é uma correção da atividade da página 92. Então vamos lá. Exercitando o que aprendemos. Primeira questão: associe as fotos ao conceito dos tipos de agricultura praticada. Na imagem nós vemos na primeira, né? Membros de uma família semeando a propriedade rural. E na segunda, colheita mecânica da cana-de-açúcar em São Paulo. Primeira imagem, reflete o quê? Pensa aí. E a segunda? Então nós temos duas opções. Ou será agricultura tradicional ou será agricultura moderna. Gente, se tem uma família semeando, né, sem muita tecnologia, na mão mesmo, a gente tem agricultura tradicional, tá? E se a gente tem máquinas colhendo e tudo mais, a gente tem agricultura moderna. Então a gente tem na ordem 1 e 2, tá? Agricultura tradicional, a primeira imagem, agricultura moderna, a segunda imagem. OK? Explica o que significa estrutura fundiária e qual é o principal problema da estrutura fundiária no Brasil. O que é estrutura fundiária e qual é o seu problema? Vamos lá para a página 88, onde tem o nome estrutura fundiária. Vocês vão lá ler. Assim, ó, a concentração de terras é um dos mais sérios problemas brasileiros. Podemos identificá-la estudando a estrutura fundiária, ou seja, o modo de como as propriedades ou estabelecimentos rurais estão distribuídos entre a população. Então, isso aí que é estrutura fundiária, tá bom? Vejam aí na página 88. Então, você já consegue responder a segunda questão observando essa página. Ok? Esse parágrafo aí. Terceira questão. Associe os termos a seus conceitos. Aí você tem o 1, latifúndio, o 2, minifúndio, o 3, reforma agrária. Então, ó, você vai ler essas frases e vai colocar 1, 2 ou 3. Pequenas propriedades rurais, geralmente exploradas pelo agricultor e pela sua família. Pensou? Pequenas propriedades rurais, minifúndios, onde são praticada a agricultura tradicional. Bom, bota 2. Grandes propriedades rurais com área superior a 1.000 hectares, muitas vezes improdutivas ou inadequadamente exploradas. Grandes propriedades rurais que pertencem à agricultura moderna, latifúndio. 3. Processo de democratização da propriedade da terra, que com sua distribuição pode diminuir a pobreza, o inchaço das cidades, a melhor distribuição dos alimentos para o mercado interno. Tá? Então aí é a reforma agrária. Como é que ficou a terceira questão? Ficou 2, 1, 3. Ok? Fez assim? Vamos para a quarta. Localize e pinte no mapa os estados onde há maior produção de. Letra A. Açúcar e álcool. Quais os estados que produzem mais açúcar e álcool? Vamos ver no livro. Página 86. Lá em cima, álcool e açúcar. Aí tem lá, principais produtores. São Paulo, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. É só achar esses estados no mapa e pintar. Pinte de qualquer cor ou pegue um grafite e aí pode pintar assim levinho no livro, viu? Letra B, soja. Tá na mesma página, 86, lá embaixo. Soja. Né? Explica um pouquinho a produção de soja e aí vai dizendo quem mais produz. Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Ok? Pintou a quarta questão.
identifica os estados, apesar de não ter as siglas. Aí eu já espero que vocês consigam identificar os estados, é função de vocês. Na dúvida, peguem o mapa do Brasil e aí vá vendo que estado é o correspondente. Quinta questão. Vamos ler esse texto aí? Evidentemente que hoje a reforma agrária que sonhamos não é mais a reforma agrária clássica capitalista. Hoje, o desenvolvimento das forças produtivas na agricultura e na sociedade e o modelo agrícola que foi adotado exigem o que chamamos de reforma agrária de novo tipo, em que não é mais suficiente apenas dividir a terra, lotear em parcelas e botar o pobre em cima e que se vire. 50 anos atrás ele se viraria, mas hoje ele não consegue mais. Isso é um texto de João Pedro Stedili, isso aí mesmo. Ele é um dos coordenadores do MST. Ele deu entrevista à revista Caros Amigos em 2003. Você concorda com a opinião dele, de João Pedro? Justifique. Vocês acham, pense, resposta pessoal, né? Vocês acham que o processo de reforma agrária é justo? E como é que ele é feito, né? Só distribuindo a terra e pronto. O que é que vocês acham aí sobre esse processo? Pensem e respondam aí. Dê uma pesquisada na internet para ajudar vocês também. A letra B. Explique como deveria acontecer essa reforma agrária de novo tipo. Se preciso, observe o item do texto do capítulo que trata sobre a reforma agrária. Gente, a reforma agrária, aos modos que acontece, é uma divisão de terras, tá bom? Terras improdutivas para o grupo como o MST, grupo de pessoas que não têm terra e pretende produzir, pretende plantar naquela localidade, naquela terra. É suficiente eu dar só a terra, entendendo como é a crise econômica hoje, como é a situação atual? Será que eu não preciso oferecer insumos, eu não preciso oferecer a semente, eu não preciso dar uma ajuda a esse pequeno agricultor, ajuda financeira mesmo? Será que eu não preciso pensar no que deve acontecer aí? Eu estou criando, aí, a partir de agora, essa terra vai ser produtiva. Então, uma família vai morar ali para trabalhar e para plantar. Essa família precisa de ajuda, do tipo, se tem criança, ela será matriculada em que escola? Então, eu preciso que aquela localidade tenha escola, que aquela localidade tenha posto médico, que aquela localidade tenha acesso, tenha estradas, tenha transporte, tá bom? Então, eu preciso pensar nisso aí antes de antes e durante fazendo a reforma agrária. Tudo isso é importante, né? A vida no campo ela ainda precisa ser mantida, tá bom? Então, quem deve fazer isso é o governo, viu? Mas essa resposta também vai ficar a cargo de vocês, é pessoal. Sexta questão. A partir da análise do gráfico e dos seus conhecimentos geográficos, é possível concluir que, no Brasil, soja e milho são dominantes, em milhões de hectares plantados no Brasil em 2014. Observem que soja e milho são os produtos que mais vendemos, né? Que mais plantamos, que mais vendemos. Temos aí letra A, B, C e D. Observem as letras, as alternativas, frases. E observe a letra D. As políticas agrícolas adotadas incentivam a produção tanto voltada para o processo industrial quanto para o mercado externo, diminuindo a produção de itens voltados para o mercado interno como arroz. Vamos traduzir o que é que isso quis dizer? Então, assim, ó, nós produzimos soja no Brasil e milho a ponto de ter para a gente e de vender. O que se vende, todo produto que é vendido, ele é de melhor qualidade, tá? Mas significa que a nossa produção é suficiente para não faltar soja no Brasil e para ter uma boa quantidade para a venda, ok? E aí, como o foco vira soja, o milho, as grandes produções deixam um pouquinho de produzir coisas mais simples, como arroz, por exemplo, tá bom? Isso pode faltar no mercado? Um dia pode, mas por enquanto não. Isso deve talvez encarecer o preço desse tipo de produto que está sendo menos produzido. Ok?
Vamos ver a sétima questão aí. O Brasil deve apresentar queixa na OMC. OMC significa Organização Mundial do Comércio, contra os subsídios de açúcar, né? Contra o preço do açúcar. Aí vocês vão ler o texto do Itamaraty, tá bom? E vão responder comigo. Agora responde o que se pede. Em quais produtos do agronegócio nosso país é líder mundial? Cite ainda os demais produtos do agronegócio brasileiro que apresentam alta competitividade. Nós sabemos que produzimos bastante soja, tá? Nós somos líderes no café, na laranja, na cana-de-açúcar. E produtos que têm uma boa competitividade, a gente não é líder, mas a gente produz muito e pode chegar lá, é a soja, a carne bovina, a carne de frango e o tabaco e o milho, tá bom? A letra B. Quais os principais usos econômicos da cana-de-açúcar cultivada no Brasil e cite os estados líderes da sua produção? Cana-de-açúcar tem várias funções, tá? A gente destaca a produção de açúcar, de álcool para combustível, de álcool para etílico, álcool pra, né, se usa para limpeza, né? Álcool, aliás, bagaço da cana vai produzir energia. E quem é que mais produz? A gente já falou, né? Que é Paraná, São Paulo, Minas, Alagoas e Pernambuco. Vale destacar que Sergipe também tem uma grande produção, mas não é exatamente o topo dessa produção. Não está no topo. Seguindo aqui, letra C. Cite os principais perigos que apresentam a monocultura da cana-de-açúcar para a agropecuária brasileira. Qual o problema de se plantar uma única coisa e se plantar só cana-de-açúcar, né? Gente, quando a gente planta uma coisa só, a gente acostuma, vicia o solo a só ter aquilo. Então, se a gente troca, talvez o solo não renda, tá? E aí, um dos perigos é a possibilidade que o interesse do etanol cresça na cana-de-açúcar e se torne uma cultura predominante. Então, imagina que todo mundo quer etanol, então todo mundo vai pegar a cana-de-açúcar e produzir etanol. Aí deixa a produção de álcool etílico para lá e deixa a produção de açúcar para lá. Vai começar a faltar açúcar. Se as empresas que usam a cana, né, como matéria-prima, produzirem só etanol, vai começar a faltar açúcar. Dois outros temores em relação à monocultura são a retomada, que a monocultura pode prejudicar os alimentos, e o setor de álcool, como eu falei, pode diminuir, né? Então, o problema ali em produzir isso demais pode ser você focar no álcool e deixar o açúcar para lá. O etanol, né? E deixar o açúcar para lá. Oitava questão, na página 96, tem outro texto para que vocês devem ler. E a gente tem as letras A e B para responder. De acordo com o texto, responda as questões abaixo. Por que a produção agrícola não serve apenas para alimentar um país? Olha que interessante. O campo não serve apenas para alimentar. O foco do campo não é só alimentação. Eu falei agora, produção de etanol, produção de energia, de combustíveis. O campo também está pensando em outras coisas, tá bom? Então, como é que ficaria essa resposta aí? O que é que vocês responderam? Vamos ver se está parecida com a minha aqui. Ele é um investimento de grande rentabilidade, controlado por poderosas empresas de grupos industriais e financeiros. Nesse empreendimento, não se recorre à mecanização, mas à química. Como consequência, a produtividade agrícola aumentou significadamente e as novas tecnologias favoreceram o fortalecimento da agroindústria. Ok? Tá por aí. A letra B explica a transição da agricultura para a agroindústria, que é justamente o agronegócio. A agricultura familiar ela cedeu um espaço à agroindústria, na qual a mão de obra é contratada temporariamente para realizar tarefas específicas de preparo da terra, plantio e colheita.
Para aumentar a produção, as grandes fazendas passaram a dedicar-se apenas a um tipo de produto que chamamos de monocultura. Isso aí essas respostas da A e da B vocês encontram no texto, viu? É só ler o texto. Vocês vão encontrar. Não precisa pausar o vídeo para copiar, não. A nona questão. O parceiro constitui, no Brasil, um tipo de característica do trabalhador rural. Vão ler todas as alternativas e vão marcar a letra D, que entrega a propriedade metade do que se produz. Tá bom? Vamos para a página 97, que tem aí uma outra atividade. Aí tem do Enem, né? Álcool, crescimento e pobreza. O lavrador de Ribeirão Preto recebe em média R$ 2,50 por tonelada de cana cortada. Isso é muito pouco. Nos anos 80, o cara produz uma tonelada e recebe R$ 2,50. Nos anos 80, esse trabalhador cortava 5 toneladas por dia. A mecanização da colheita obrigou a ser mais produtivo. O corte da cana-de-açúcar derruba agora 8 toneladas por dia. O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão, encurvado, ou seja, com as coxas baixas, né? Ele tem que fazer aquele corte assim, curvado. Isso com certeza prejudica a coluna. Usa roupas mal ajambradas, quentes, que lhe cobrem o corpo para que não sejam lanhadas pelas folhas das plantas, porque corta, fora o sol, né? O excesso de trabalho causa birula, uma tontura, um desmaio, uma cãibra, uma convulsão. A fim de aguentar dores e cansaço, esse trabalhador toma as drogas e soluções de glicose, quando não farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes exaustões canaviais. O setor da cana produz hoje 3,5% do PIB e exporta 8 bilhões de dólares. Gente, poxa, o cara só ganhou 2,50, mas o que as grandes empresas e os grandes empresários lucram é 8 bilhões de dólares. Gera toda a energia elétrica que consome e ainda vende excedentes. A indústria de São Paulo contrata cientistas e engenheiros para desenvolverem máquinas e equipamentos mais eficientes para a usina de álcool. As pesquisas privadas e públicas na área agrícola, como cana, laranja, eucalipto, etc., desenvolvem a bioquímica e a genética do país. Álcool. Um mundo de olho em nossa tecnologia. Aí você tem uma charge, que é uma imagem, né? Seriam os boia-frias ali no meio da cana-de-açúcar. Fico meio encabulado e ter que comer à mão diante de tanta gente, porque não tem comida. Confrontando as informações do texto com as charges ao lado, conclui-se que... Pensou? A, B, C, D, o texto mostra disparidades na agricultura brasileira, na qual convivem alta tecnologia e condições precárias de trabalho, que a charge ironiza. Tá? Eu tenho gente ganhando muito com tudo isso, mas eu tenho gente recebendo muito pouco, passando por situações assim de extrema humilhação. Ok? Segunda questão, a maioria das pessoas aqui era do campo. Vila Maria hoje é exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso, procuram um bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 conto por dia. Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em 98, há 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás. O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX, consequência da A, B, C ou D. Letra A.
dos impactos sociais da modernização da agricultura. Bom, então fica mais difícil para esse trabalhador rural a partir dessa mecanização. Ela acaba roubando o espaço deles. Exercício é isso. Até a próxima aula, gente.